Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa aula sobre funções. Continuando sobre parâmetros. Então, parâmetros são atributos que uma função utiliza para se comunicar com níveis superiores, né? Um determinado nível do código você consegue passar dados para dentro do seu conjunto de comandos, né? Para dentro da sua função. Esses parâmetros definem quais argumentos são aceitos por uma ou mais funções, né? Cada função tem sua lista de argumentos. Em Python, esses argumentos podem ou não ter um valor padrão, então alguns valores são contidos nos parâmetros que nós chamamos de valores padrão. Temos aqui um exemplo da função calcular salário, que ela recebe por parâmetro dois valores. Um é a variável valor, okay? E a outra é a variável hora. Então, a variável valor contém as horas trabalhadas e o valor indica qual é o valor de uma única hora trabalhada. Então, o cálculo é muito simples, né? A função retorna a multiplicação das horas trabalhadas vezes o valor da hora. Então, veja que aqui é a definição da função e aqui são as chamadas das funções. Veja, quando nós temos uma variável que tem um valor padrão, no caso aqui, se eu não informar o segundo valor, significa que a variável horas tem o valor pré-determinado igual a 1, ok? Então, essas variáveis que possuem valores padrões, elas são opcionais, você informa se for necessário. Se por acaso o valor que você for colocar já é identicamente igual a 1, então você não precisa colocar. Ou seja, nesta assinatura aqui, você pode colocar 1 ou 2. Um obrigatoriamente e o segundo é opcional. Temos aqui essa chamada onde eu estou passando apenas um único valor. Isso significa que este valor 299,25 vem para a variável valor. Como eu não informei o segundo valor, significa que horas é igual a 1. No cálculo aqui nós teremos as horas que é igual a 1 e o valor que é 299 nesta chamada. Então será feita a multiplicação, o retorno será colocado aqui dentro da chamada da função print. Nós podemos também, caso as horas não sejam igual a 1, então eu tenho que informar. Então neste caso será feito o cálculo de 100 horas vezes 299,25. Esse retorno vem para a variável valor total, que será impresso logo em seguida. Atenção, o valor padrão é definido na chamada da função e não no momento da criação da função. Isso quer dizer o quê? Que no momento da chamada, o valor que você passar para dentro das suas variáveis é o valor que você realmente passou. Por exemplo, eu criei aqui a variável x, logo em seguida definimos a função raiz, onde nós informamos que a variável valor recebe x. Logo em seguida, nós temos o retorno da função, que é a raiz quadrada do valor que foi passado aqui. Bem, porém, aqui é só a definição da função, não é a chamada da função. Então, logo em seguida eu disse, olha, x recebe 4. Aqui é a chamada da função. Então, o que é que eu passei? Eu passei x. Se eu passei x, significa o quê? Que o valor recebe x, mas na chamada da função, aqui era 100, mas logo em seguida eu atualizei para 4. Então, foi 4 que eu passei aqui dentro. Então, como aqui calcula a raiz quadrada, em vez de ser raiz quadrada de 100, será raiz quadrada de 4. Então, a saída será 2.0. Então, a ordem dos parâmetros padrões não é obrigatória. Você pode trocar a ordem das variáveis padrões, dos parâmetros padrões, do jeito que você quiser. Por quê? Porque você vai ter que chamar o nome daquela variável, o nome daquele parâmetro e passar o valor. Então, se você bota, por exemplo, aqui nesta função, V1, veja que é padrão, todo mundo está inicializado com 0. V1, V2, V3. Isso aqui é a definição. Mas na chamada, como eu tenho que passar o nome da variável, então não importa. Ela vai cair na variável correta. Então não é a ordem, é o nome da variável que importa. Então V2 recebe 10, então deixa de ser 0 e passa a ser 10. V3 recebe 100, então deixa de ser 0 e passa a ser 100. E V1 recebe x, então deixa de ser 0 e passa a ser x. Como eu formei x igual a 5, então 5 será passado para dentro de V1. E logo em seguida é feito 5 mais 10 mais 100, que vai dar 115. Então será impresso 115. Eu recomendo vocês procurarem na documentação
tipos de dados mutáveis e não mutáveis, ok? Não faz parte dessa aula nós falamos dos tipos de dados em Python que são mutáveis e não mutáveis. Então, internamente, os valores que são mutáveis são modificáveis. Significa o quê? Se você passar um dado mutável aqui, uma variável dessas daqui é mutável, o que você modificar dentro da função será também sentido na variável que você passou aqui nos parâmetros, ok? É o tal do apelido. O que acontece com um, acontece com a outra. Já nas imutáveis, como o nome já diz, ela não muda. Então, o que acontecer com aqui dentro não vai refletir na que está aqui dentro. Em algumas imutáveis dá até erro, porque ele é uma imutável. Você está tentando mudar um dado que é imutável. Existem algumas regrinhas que é bom vocês procurarem. Então, muito cuidado com as atribuições. Atribuições e cuidado com as chamadas de funções. Por quê? Porque numa atribuição você está fazendo a criação de uma nova variável. Lembra que para criar uma nova variável você precisa fazer apenas uma única atribuição. Então, como aqui eu estou fazendo x recebe 23, eu não estou atualizando a variável x. Eu estou criando uma nova variável x cujo conteúdo é 23. Então, por exemplo, se você imprimir o ID de x antes disso daqui, terá o endereço. Se você colocar aqui x recebe 23 e logo em seguida imprimir o ID de x, você verá que terá um novo endereço. Toda vez que você fizer uma nova atribuição em Python, você está criando uma nova variável. Eu estou criando uma nova variável através de atribuição, estou fazendo uma nova referência. Se é uma nova referência, significa o quê? Que esse x aqui está em um novo endereço que não é o mesmo endereço de A. Veja que eu passei aqui A, quem recebeu foi x, certo? Então, A está no endereço totalmente diferente de x. Então, o que acontecer com x não vai acontecer com A. Aqui no caso, eu tenho um objeto, certo? Porque eu tenho aqui y ponto alguma coisa, né? Provavelmente isso daqui é uma lista. Então, como eu estou utilizando um objeto, nesse caso aqui eu estou passando um objeto que é mutável. Então, aqui eu estou passando B, que é uma lista que tem apenas um único elemento dentro. Passei B aqui na segunda posição, mas quem recebeu na segunda posição foi Y. Então, como lista é um dado mutável, significa que o que acontecer com Y também acontecerá com B. É a história do apelido. Então, quando eu fiz y.append, eu disse assim, lista adiciona mais um elemento e este elemento é o 42. Então, aqui no caso eu tinha B, que era uma lista que só tinha um elemento 99. A partir deste momento, ele tem um 99 e também tem um elemento 42. Aqui eu tenho uma nova lista cujo conteúdo é apenas o elemento 28. Eu passei essa lista aqui na terceira posição da função modificar, mas quem recebeu foi a variável Z. Como aqui é uma nova referência, é uma outra coisa totalmente diferente. Está em outra posição de memória. Ou seja, o que acontecer com essa criatura não vai acontecer com C. Quando eu imprimir aqui, será impresso 23, 99,42 e vir aqui será impresso 99. Também aqui, né? 23, 99,42 e a lista 99. E aqui termina a função e vem para cá para print. Só que no caso eu estou imprimindo agora ABC. Quem é A? A é imutável, então não recebeu a modificação de X. Então aqui continua com 77. B é uma lista. Lista é mutável. Então o que acontecer com Y vai se refletir em B. Como eu acrescentei o valor 42 em Y, eu também acrescentei 42 em B. Então, será impresso 99,42. Aqui, apesar de eu ter passado a lista 28, que é mutável, porém, eu fiz aqui uma nova atribuição, eu criei uma nova lista em outra área de memória. Então, o que aconteceu com Z não se refletiu em C. Então, C continua sendo uma lista que contém apenas o elemento 28. Está aqui o 28. E para encerrarmos a nossa teoria sobre funções, vamos fazer alguns exercícios. O primeiro é muito simples, né? É só criar uma função que retorna as raízes de segundo grau
de uma função do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero, raízes reais ou complexas, criar a função que calcula o delta. Primeiro passo, nós precisamos calcular o delta. Depois de calcular o delta, a gente consegue encontrar x1 e x2. Então vamos lá, pessoal. Como nós falamos de módulos e pacotes, eu resolvi criar as respostas esse exercício também em forma de módulos e pacotes. Então, está aqui a minha pasta do projeto, que tem a função main exercícios.py, e aqui eu tenho os pacotes: exercícios, questão 1, questão 2, questão 3. Então, veja que está um pacote dentro de outro, um pacote dentro de outro pacote. Essa foi a forma como eu dividi o nosso projeto de resolução de exercício, né? Então, está aqui a main exercício.py. Nós temos aqui o módulo questão 1, o módulo questão 2 e o módulo questão 4. Vocês vão entender porque eu não fiz a 3. Veja que estes módulos estão dentro do pacote pacotes, aqui, pacotes, ponto exercícios, aqui, ponto exercícios, e aqui, módulo questão 1, questão 2 e questão 4. Ok? Então, vamos lá para a principal. Então, do módulo questões 1, vindo de pacotes, ponto exercício, ponto questão 1, importamos todas as funções. Da mesma forma, eu fiz para o módulo questão 2 e a questão 4 eu importei apenas a função exec. E aqui o nosso ponto de partida, if name igual main. Então, chamando a questão, veja, tudo que o usuário digitar será transformado em float e armazenado nessas variáveis. Então, o primeiro passo é calcular o delta. Então, D recebe delta de ABC. Então, quem é delta? Então, clicando aqui, questão 1, quem é delta? B2 menos 4AC. É o que será retornado aqui com a função delta. Será retornado aqui para a variável D. Print delta, será impressa a palavra delta igual e logo em seguida colocado o valor. Se esse D for menor do que zero, print não existe raiz real. Opa, a questão pede que seja real ou complexa. Eu vou já refazer para a gente imprimir as complexas, ok? Mas eu vou fazer primeiro como real e depois eu faço como complexo, ok? Então, se D for menor do que zero, porque não existe raiz real, mas existe complexa, né? Porém, se for D igual a zero ou maior do que zero, então eu posso imprimir. Então, print x1 é igual a chamada da função raiz positiva segundo grau, onde eu passo ABC, e x2 é igual a raiz negativa de segundo grau de ABC. Vamos lá, quem é a raiz positiva? Clicando aqui. Então, a raiz positiva é menos b mais raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2a. Da mesma forma, eu tenho a raiz negativa, é menos b menos delta de ABC, tiro a raiz quadrada do delta e divido todo mundo por 2a. Professor, como é que você faria para caso fosse complexo? Se eu quero imprimir, não importa se é complexo ou real, acabou-se, resolvido o problema, né? Já que Python trabalha nativamente com números complexos, então não vai dar erro, ok? Primeiro valor, eu vou botar aqui, sei lá, A igual a 2, B igual a 3 e C igual a menos 10. Então, delta deu 89 positivo, então existem duas raízes distintas. A primeira é 1.60, blá, 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 e a segunda é menos 3 ponto alguma coisa. Vou botar aqui 7 para o A, 3 para o B e 4 para o C. Certo? Então, Python não vai dar erro porque ele já trabalha nativamente com complexos, né?
Então, o primeiro valor aqui é o menos 0,21 alguma coisa, certo? Mais essa aqui é a parte real e essa aqui é a parte imaginária do primeiro resultado, e esse aqui é a parte real e essa aqui é a parte imaginária do segundo valor complexo. Crie uma função que recebe dois números e retorne o maior deles. Tem a terceira questão aqui, que é a extensão da segunda, por isso que eu passei logo da segunda para a quarta. Então, utilize a função anterior, que cria uma função de cálculo maior entre as três. Parece besteira, mas é uma coisa interessante. Vamos lá. Maior entre 3 e 2, maior entre 2 e 3. Então, estou apenas passando os dois valores. E aqui, o maior de 3 valores. Veja que estou passando uma função maior, que recebe 2 parâmetros, ou maior, que recebe 3. Nós temos aqui maior de 1, 2, 3, maior de 1, 3, 2. Veja que eu deixei o menor aqui. Vamos deixar agora o 2 aqui. Então, 2, 1, 3, 2, 3, 1. E agora deixando 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Certo? Então, como é que funciona a função maior com 2 parâmetros? Na verdade, é a mesma função que com 3. Acontece que eu deixei a terceira como valor padrão, certo? Eu disse que o valor padrão é none. None é como se fosse um vazio, um elemento neutro para todos os dados em Python, certo? Ele não tem valor nenhum, mas pertence a todos os tipos de dados. Então, eu disse aqui, maior é uma função que tem 3 parâmetros, onde o terceiro é opcional, cujo valor inicial é none. Se C é identicamente igual a none, é porque eu não passei nada, certo? Ou seja, eu não quero utilizar. Se eu não quero utilizar, eu só vou utilizar A e B. Então, se eu quero apenas A e B, eu faço o teste aqui. Retorne A se A é maior que B. Se não, retorna B. Se C não é none, significa que eu passei algum valor diferente de none, ou seja, um outro numérico. Então, eu quero utilizá-lo. Então, eu faço o seguinte, eu crio a variável temp, que ela tem o maior entre as duas primeiras, entre A e B. E depois eu faço o teste para saber quem é o maior entre temp e a C, que ainda não foi testada. Então, bem simples. Veja que eu utilizei a função maior dentro da função maior. Então, o maior entre 2 e 3 é 3, o maior entre 3 e 2 é 3, entre 2 e 3 é 3, entre 1, 2, 3 é 3, 1, 3, 2 é 3, 2, 1, 3 é 3, 2, 3, 1 é 3, 3, 1, 2 é 3 e 3, 2, 1 também é 3, certo? Não importa a posição onde está o maior, o menor e o intermediário, a função vai acertar, ou seja, a nossa lógica está funcionando direitinho. Questão 4. Crie uma função chamada dado que retorna aleatoriamente um número de 1 a 6. Chame a função dado 1000 vezes e imprima quantas vezes cada valor foi sorteado. Então, digamos que se eu chamei a função dado 1000 vezes e o 1 saiu 300 vezes, então bota lá 1, 300. Se o 2 saiu 250, 2, 250 e assim sucessivamente. A gente pode até fazer as porcentagens, caso queira, né? Eu não fiz, mas é possível, né? Tantos por cento de 1, tantos por cento de 2, tantos por cento de 3, de 4, de 5. Ok? O problema é seu, você faz do jeito que você quiser. Vamos lá. Exec. Veja que exec foi importado aqui da questão 4. Então, aqui, questão 4.py. Bem, foi pedido para criar a função dado. Está aqui a função dado, que ela retorna um número inteiro entre 1 e 6. Para isso, eu preciso importar a função handint da biblioteca do pacote handle. Criei a função chamada exec. Se eu não informar nada, ele vai executar 1000 vezes. Mas agora, se eu passar algum valor, ele vai utilizar esse valorzinho armazenado dentro de n. Então, aqui eu tenho 6 variáveis, quant1, quant2, quant3, quant4, quant5, quant6, todas elas começadas em 0. Para ir em range n, ou seja, aqui executará 1000 vezes. Então, vamos lá.
O valor recebe a saída da chamada da função dado. Se o valor for igual a 1, ele faz quant1, recebe, que ele já tem mais 1, ou seja, atualiza com mais 1. Se não, se for 2, quant2 mais 1. Se não, se for 3, quant3 mais 1. Se for 4, quant4 mais 1. Se for 5, quant5 mais 1. Se for 6, quant6 mais 1. Pronto. Calculei todas as frequências de cada um deles, né? Nós chamamos isso de contador, então de histogramas, né? Contador de frequências. Então, a quantidade de 1 foi quant1, quantidade de 2, quantidade de 3, 4, 5, 6. Ok? Então, executando. Tá aí, então, quantidade de 1 foi de 146 vezes, 2 foi chamado 173, 3, 180, 4, 162, 5, 173 e 6, 166. Isso foi isso que aconteceu. Com os estudos, façam essas duas questões. Aliás, não façam essas duas, façam 200 questões envolvendo funções. Próximo aula nós continuaremos falando sobre recursividade. Um forte abraço.